Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. A honra de convidar o doutor Eduardo de Mello. Doutor Eduardo de Mello, não preciso nem ler, doutor Eduardo. É um colega fisiatra muito importante na Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Ele é da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, onde eu também fiz a minha especialização em neurocirurgia. Além dele ser o doutor, hoje ele é o atual presidente da Sociedade de Medicina Física e Reabilitação. E, doutor, agora é com você. Esse tema, espasticidade, né, é aquele tema que nós, médicos fisiatras, neurocirurgiões, neurologistas e terapeutas que trabalham na área da neuroreabilitação amamos, porque é onde nós temos um impacto gigante na vida dos nossos pacientes. E falar desse panorama para abrir esse fórum, que vão ter discussões sobre diversas faixas etárias, diversas doenças que causam espasticidade, é muito importante para nós entendermos um pouco aonde estamos atualmente e para onde nós podemos ir num futuro não muito distante, assim como nós esperamos, né, Alencar? Então, quando o Dr. Alencar me fez esse convite, eu fiquei muito empolgado e como é que falar um pouco do panorama da espasticidade. E olha que interessante, né? Nós todos estamos habituados a falar de espasticidade, mas como é que te faz esse termo espasticidade, essa doença espasticidade, esse sinal, esse sintoma espasticidade, que é tão incapacitante, como a gente já sabe, chegar para mais pessoas? Porque, primeiro, não é uma doença específica, né? Talvez é uma das poucas áreas que nós tratamos diretamente, nós fazemos discussões, mas não para uma doença específica. A gente não está falando aqui sobre o AVC ou sobre a paralisia cerebral, a gente está falando sobre o potencial da espasticidade. E a espasticidade, ela é interessante porque ela é um sinal, é um sintoma que ocorre frequentemente dentro de várias doenças, mas que tem um denominador comum, que é a incapacidade. Atualmente, a espasticidade pode ser definida como esse aumento de resistência à velocidade, ao comprimento muscular, associada, né, à hiperexcitabilidade das vias neurais excitatórias. Mas o mais importante é que, na maior parte das vezes, esses pacientes que sofrem com espasticidade não vão chegar no nosso consultório, procurar o médico, procurar o profissional de saúde com a queixa: doutor, trate minha espasticidade. Hoje, graças a Deus, até ocorre isso, né, devido a um pouco mais a popularização, mas ainda não é o que nós vamos ver. Normalmente, nós vamos ver o paciente reclamando de queixas que muitas vezes nós mesmos, profissionais de saúde que não trabalhamos na área, temos uma grande dificuldade em entender e relacioná-las com a espasticidade. E talvez esse seja um dos maiores problemas de conhecer o número exato desses pacientes, das necessidades funcionais que esses pacientes vão ter ao longo da vida, porque muitos não conseguem nem entender que a própria espasticidade está causando alguma dificuldade funcional. E talvez o que nós tenhamos aprendido nos últimos 20 anos aí de tratamento da espasticidade é que o nosso objetivo não é tratar a espasticidade, é tratar o paciente com espasticidade. Porque muitas vezes a redução simples e pura desse fenômeno neurológico não traz uma melhora funcional. E é para isso que a gente vai trabalhar, para que a gente consiga entender quais são as barreiras que fazem com que o nosso paciente deixe de ser tratado, deixe de ser reabilitado e consiga exprimir uma melhor qualidade funcional. Bom, quando a gente pensa em espasticidade, eu penso em algo incapacitante, porque são doenças neurológicas, as mais frequentes no nosso meio disparado, o acidente vascular cerebral, seguido pela paralisia cerebral nas crianças, mas a gente tem lesão medular, nós temos os traumas crânioencefálicos, a esclerose múltipla, entre outras doenças que causam espasticidade. Então, dentre os pacientes com deficiência física, nós vamos ter um grande número desses pacientes com algum grau de espasticidade, e essa espasticidade pode ter algum grau de interferência funcional no seu dia a dia. Bom, sabemos que no último censo
do IBGE, nós temos um contingente, na verdade, do censo de 2016, né, o último censo ainda teve algumas mudanças, reflete um pouco pós-pandemia, então tem alguns dados enviesados. Eu preferi usar o censo de 2016, que tinha uma certa visão um pouco melhor, que mostrava que em torno de 24% da nossa população tinha algum grau de deficiência física ou mental. Sabemos que, infelizmente, o censo não conseguiu avaliar as doenças, mas conseguiu a necessidade de algum auxílio de para-marcha, uso de cadeira de rodas. Eles conseguiram detectar algumas dificuldades para atividades de vida diária, por exemplo, uma dificuldade para um banho, para o vestuário. Isso foi levantado pelo censo, porém não especificamente dentro de uma condição mais específica de tipo de doenças. Mas, mais do que isso, a gente percebeu que a grande maior parte desses pacientes, obviamente, são adultos. Quanto mais idoso, maior o número de incapacidades funcionais. Aqui, sabemos, né, tem um peso muito grande também na nossa área, a espasticidade pelo AVC, mas vamos prestar atenção lá no começo da curva, a partir de 2 a 9 anos, né, que já tem um percentual importante, 4,1% das pessoas com deficiência nessa faixa etária. Então, se elas representam quase 12% da população brasileira, 4,1% dela tem algum grau de incapacidade. E aí, na infância, onde ocorre também uma grande expressão da espasticidade, muitas vezes acompanhado com outras síndromes, deficiências mentais, que não foi muito bem individualizado no censo. Porém, quando a gente vai pensar na espasticidade, quem são os pacientes espásticos que nós vamos ter? O AVC, talvez seja a população mais prevalente. A gente sabe que o AVC é uma doença que atinge aí 1 a cada 4 adultos acima de 55 anos, então é uma doença altamente prevalente. E desse tanto de pessoas com AVC, em torno de 25 a um quarto a um pouco mais de 1/3 deles vão desenvolver algum grau de espasticidade com alteração funcional. E no lesado medular, esses números chegam a quase 80% aqui na nossa literatura, né? Então, quase que 80% dos pacientes com lesão medular têm algum grau de espasticidade. Pensando que nós temos em torno de 70 novos casos por ano, por milhão de habitantes, pensando nos 250 milhões de habitantes, a gente tem mais de 350 mil novos casos só de lesão medular dentro do Brasil. Além disso, a esclerose múltipla, que é uma doença que tem uma incidência muito variável. No Brasil existem estudos, depende da região onde você estuda, que varia de 1,36 até 27,2 para cada 100 mil habitantes. A nossa situação aqui no Brasil, a gente estima um valor intermediário, mas um valor mais próximo, mais baixo, de 5 casos para cada 100 mil habitantes. E na infância, talvez um dos grupos mais subavaliados, subtratados e subdiagnosticados devido à espasticidade, né? Que em torno de 90% das crianças com paralisia cerebral desenvolvem espasticidade, principalmente durante a sua fase de crescimento, entre os 2 e 14 anos, que é uma fase central que vai levar a muito do estabelecimento do sistema ósseo-musculoesquelético no futuro. As nossas incidências mais atuais, a gente tem alguns estudos bem conduzidos na cidade de Aracaju, que avaliou em torno de 2,4 a cada 100 mil nascidos vivos, mas a gente sabe que isso é subavaliado, porque grande parte das crianças com paralisia cerebral vai ter as suas primeiras manifestações depois de 1, 2 anos e muitas vezes longe de um ambiente hospitalar, longe de um ambiente de saúde que faça o diagnóstico desses pacientes. Então fica como síndromes não determinadas, como sequelas da infância, e acabam muitas vezes não tendo acompanhamento e um número correto desses pacientes. Mas estima-se em torno de 2,4, 4,8, até 4 ou 5 a cada 100 mil nascidos. Mas o mais interessante, a gente tem uma
estimativa mais, para vocês terem uma ideia, uma estimativa mais conservadora, é que nós tenhamos em torno aí de uns 60 mil a 350 mil pessoas com paralisia cerebral no Brasil atualmente. Então depende de como a gente calcula. O AVC, nós vemos que o Brasil tem uma incidência moderada a alta, como outros países em desenvolvimento. O Brasil se assemelha um pouco ao comportamento da Índia, da China, né? Em número de pessoas por milhão, diferente dos Estados Unidos, que tem uma altíssima prevalência, o Canadá, que aí tem o fator de uma longevidade maior, e também a qualidade de vida, né? Hábitos não saudáveis maiores. Mas a gente sabe que aqui no Global Stroke, o AVC é a principal causa de dias perdidos de vida, de qualidade de vida, e muitos desses dias perdidos de qualidade de vida pelo AVC tem relação direta com a espasticidade. Então, só para a gente ter uma ideia um pouco mais de números, nós temos aí 300 mil novos casos por ano de AVC. Então, esse número é grande. Imaginar mais conservadoramente que um quarto desses pacientes tenham de um quarto a um terço, a gente está falando de 75 mil a 100 mil novos casos todos os anos de pacientes espásticos com dificuldades funcionais. E é interessante que, principalmente no adulto, mas em outras formas, nós conseguimos prever quem vai ter mais espasticidade, quem vai ter menos, mas o mais importante não é prever, é saber que o custo de um paciente espástico chega a 4 vezes mais do que o paciente não espástico com a mesma doença, por exemplo, no AVC. E por que esse custo é alto? Esse custo é extremamente alto pela falta de reabilitação. Porque nós sabemos que esses pacientes reabilitados e tratados de uma forma mais precoce têm um custo menor. Custo de complicações de saúde, custo de outras alterações ao longo da vida, principalmente relacionadas ao retorno do trabalho, ao retorno funcional, ao que ele devolve à sua sociedade. Esse valor é importante porque a identificação precoce na espasticidade é fundamental para a gente otimizar o tratamento e, principalmente, a reabilitação desse fator. E reabilitação nada mais é que assegurar a pessoa que tem alguma dificuldade, alguma deficiência física, motora ou cognitiva, mas quando a gente está falando aqui da espasticidade e da deficiência física, a proporcionar a maior independência possível em atividades de vida diária. E sabemos que diretamente a espasticidade limita isso e faz com que esses pacientes tenham necessidades individualizadas para o retorno à sua integração social com suas necessidades observadas, suas condições observadas, para que eles retornem a um aumento de produtividade pessoal para a sua família e para a sua sociedade aqui no Brasil, por exemplo. Né? E hoje a gente sabe que há um esforço da OMS até 2030 para que todos os países signatários da OMS, das Nações Unidas, definam a qualidade de saúde não só mais pela morbimortalidade, mas também pelas suas incapacidades. Então, nós temos já que começar a detectar quantos pacientes com dificuldades funcionais nós temos para propor tratamentos de reabilitação. Talvez essa primeira aula desse fórum seja um pontapé fundamental, Alencar, para que a gente consiga propor, junto com esse grupo enorme de pessoas que está aqui conosco hoje, a pensar formas de como detectar esses pacientes de uma forma mais precoce e iniciar o seu tratamento adequado. Pra vocês terem uma ideia, em quantos pacientes desses são atendidos por ano? Então, a gente está falando de em torno de 100 mil novos pacientes com AVC todos os anos, praticamente mais 100 mil lesados medulares espásticos todos os anos, 70 mil. O mesmo número é para pacientes com paralisia cerebral, fora o trauma cranioencefálico. E quantos pacientes chegam à reabilitação? Esse número a gente não tem, infelizmente, no país. E é um número que a gente precisa. Mas a gente tem alguns dados indiretos, e dados indiretos que nos assustam muito. Primeiro, esse estudo é muito interessante, ele é de um colega nosso,
se eu não me engano, aqui de São Paulo, que ele avaliou, pelo PCDT de Tecnologias do SUS, quantos pacientes receberam toxina botulínica no SUS entre 2017 e 2020. Durante 3 anos, só 15 mil pacientes receberam uma das formas de tratamento para a espasticidade. Então, nós temos que pensar, opa, existe um gap aí de pelo menos 10, 20 vezes menos pacientes. E esses outros estudos, o próprio IBGE nos mostra que nem 20% dos nossos pacientes frequentam algum serviço de reabilitação. Então, quando foi perguntado no último censo, quantos pacientes que tinham deficiência foram detectados e quantos deles frequentavam a reabilitação, menos de 20%. Ou seja, 80% dos nossos pacientes estão em casa, sem tratamento, tendo mais complicações, tendo mais custos, piorando a sua qualidade de vida e sua saúde, não só a sua, mas também do seu cuidador, que tem mais necessidades, tem mais dificuldades e acabam tendo essas complicações. E quando a gente pensa na reabilitação, nós não podemos pensar mais na espasticidade só como uma disfunção. A CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, mostra para nós que a espasticidade é uma disfunção. E como é que a gente mede espasticidade hoje? A gente mede, o paciente vai chegar no nosso consultório com o quê? Com dor. Ele vai referir uma dificuldade para um banho, para um vestuário, ele vai ter dificuldade para caminhar, ele vai reclamar que ele está com uma região mais contraturada, popularmente conhecida por atrofias, ele vai ter mais cansaço para fazer suas atividades, e algumas dessas alterações vão levar a perda do sono, aumento de dor, piora das alterações de humor, tanto ansiedade quanto depressão. E quando a gente vai pensar nas atividades, a gente vai ver que eles têm dificuldades enormes para autocuidado e higiene, que levam a novas, mais complicações. Uma mobilidade reduzida, que faz com que eles tenham uma perda lá embaixo, na participação social. Uma interação reduzida com menor impacto nas suas relações familiares, aumentando inclusive a sobrecarga de cuidadores. E talvez hoje, eu gostaria de levar essa aula para a gente discutir isso, né? Esses 4 pilares dos pontos críticos que faltam para que a gente consiga melhorar o panorama do tratamento de espasticidade no nosso país. Um é o tempo. Sabemos que, infelizmente, o tempo é relativamente tardio para o início do tratamento. A reabilitação, muitas vezes, não existe por desconhecimento não só dos próprios pacientes, mas de profissionais da saúde, de outras áreas, que acham que aquilo é normal, que é umas sequelas depois de uma doença, faz parte da vida e a gente sabe que não. Muitas vezes também faltam uma melhor integração de todas as equipes multidisciplinares trabalhando em conjunto com o paciente. E a conscientização de que existe muito para ser feito, que existe um trabalho enorme para ser construído a médio e longo prazo. O tempo faz muita diferença. Nós sabemos que o momento ideal é o mais precoce possível. A gente sabe que a gente consegue trabalhar a espasticidade de uma forma muito mais intensa, muito mais rápida e muito mais eficaz quando o tempo da sua instalação é diminuído. Obviamente que você vai ter incapacidades secundárias a menos. Porém, e a gente sabe que a gente tem que tratar esse paciente sempre que ele tiver alguma necessidade. Quando ele começa a ser tratado? Assim que ele tem alguma dificuldade funcional. Tem dificuldade funcional, ele deve e merece ser tratado. Além disso, alguns estudos até antigos já mostram que pacientes tratados precocemente, dentro de 12 semanas, olha que interessante, 12 semanas, 3 meses, que tinham quadros funcionais muito graves, você diminui quase 15 a 20% dos graves e muito graves. Você chega levando até quase metade dessa população pós-reabilitação sem nenhum grau de capacidade limitante no seu dia a dia. Então é fundamental esse treino precoce. E como é a situação do Brasil hoje? Vamos ver uma coisa interessante, né? Então hoje nós temos no Brasil 300 centros especializados de reabilitação, os CERES, né? Os famosos CERES do governo federal. Que nos ajudou bastante. Quantos têm múltiplas deficiências? Só 47. 180 são de 2 deficiências. Quando eu falar 2, eu estou falando física, mental
visual e auditiva, 3,72. Infelizmente, nós só temos 51 oficinas ortopédicas no Brasil. E olha esse mapa aqui. Olha a desigualdade de distribuição desses centros no país. O verdinho são os seres 4, o 2, que é o mais simples, são os azuis, que são os mais disparados. E olha as oficinas ortopédicas, olha os grandes vazios assistenciais que nós temos, infelizmente, no nosso país. E isso, infelizmente, se repete no serviço privado. Tá? A gente sabe que a reabilitação é fundamental, mas um centro de reabilitação não é composto por uma pessoa. Eu preciso de equipe. E equipe estruturada. E todo mundo aqui já sabe, né? Trabalha diretamente com espacidade, sabe que espacidade é uma empresa praticamente que tem que funcionar junto, o tratamento dela. Todos têm o seu papel e tem que ser coeso e tem que ter métricas de avaliação. Precisamos de uma fluxo de tratamento adequados. E a OMS coloca como mínimo, atendimento mínimo para a espacidade, médicos especialistas em reabilitação, o fisiatra de preferência, a gente sabe que é uma dificuldade mundial, mas neurologistas com formação, neurocirurgiões com formação em reabilitação, mas também fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos especialistas em reabilitação neurológica. Porque sabemos, não é porque nós temos mais fisioterapeutas que todos fazem reabilitação neurológica, então é importante o centro de reabilitação para esses pacientes serem um pouco mais fácil acesso e com uma equipe integrada, porém especializada. A gente sabe que nos países desenvolvidos há muitas diferenças culturais entre eles e não há uma uniformidade nos centros de reabilitação nos países desenvolvidos. Então a gente não consegue copiar muita coisa. E em países de desenvolvimento, como no nosso caso, nós temos que buscar soluções mais factíveis. Qual que é o grande problema do Brasil? Nosso tamanho. Nós temos realidades diferentes no país. O estado do Piauí é maior que vários países europeus, né? É muito maior que Portugal, o estado do Piauí. Então a gente tem que pensar que nós temos que buscar soluções factíveis num cenário um pouco desafiador. É isso que a gente vai tentar pensar um pouco melhor. Então a gente sabe que os anos vividos com deficiência no AVC é inversamente proporcional à renda do país. Então países em desenvolvimento sofrem mais, perdem mais renda, perdem mais gastos, têm mais gastos com a saúde por falta de uma reabilitação coordenada. E 75%, olha que isso é interessante, né? 3/4 dos anos vividos com deficiência no mundo são ligadas diretamente a condições reabilitáveis, e a espacidade é uma delas. Sabemos que existe a falha no encaminhamento, os maiores esforços são no tratamento agudo, aqui só para ter uma ideia da espacidade no Brasil no tempo. Esse estudo, o BICOS, um estudo de 2020 aqui no Brasil, o Piauí, inclusive, foi representado, Belém do Pará, São Paulo, Rio do Sul, Rio de Janeiro, é um estudo multicêntrico nacional que mostrou que para iniciar a reabilitação foi em média, mediana de 9 meses, mas com uma média de 22 meses, né? Então, a gente está tratando aqui aquela fase mais tardia, a fase crônica das neurodoenças, né, nas complicações neurológicas. Então, com potencial de tratamento já um pouco mais reduzido. Não que não exista, mas um pouco mais diminuído quando se compara com o tratamento mais precoce. Nós devemos ter alguns modelos diferentes para diferentes necessidades, algo como reabilitação mínima, né? O que é mínimo, o que é essencial, o que seria avançado para facilitar o acesso mínimo mais próximo nas cidades, o avançado em centros regionais que podem e devem ter um controle melhor e uma propriedade maior para evitar outras complicações. Mas no mínimo, o que é o ideal? Um centro mínimo que ter a equipe para um treino adaptativo adequado, para que você tenha uma orientação aos cuidadores desse paciente, o posicionamento desse paciente com espacidade adequada e tratamento adequado já nas fases iniciais, né? Isso é o mínimo que nós devemos propor. Quando você tem um centro maior, a gente deve dar mais recursos de reabilitação, nós devemos dar mais tratamentos para dor,
e a internação para centros de reabilitação mais específicos, quando possível. A gente sabe que ainda não é uma realidade no nosso país, né? E, mais do que importante, nós devemos sempre, em todos os centros, ter medidas de qualidade. Porque hoje, muitos dos pacientes que entram conseguem chegar na reabilitação, não tem medidas. Quando eles saem? Quando eles vão dar a vaga para um paciente novo que precisa ser retreinado? Com qual objetivo funcional? O que eles melhoraram da entrada até o final? Hoje a gente tem, infelizmente, poucas métricas no nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, que não é muito diferente. Então, isso talvez seja um dos grandes desafios que nós devemos pensar em como pôr em prática de uma forma mais rápida e de uma forma mais precoce essas dificuldades, né? A gente tem que pensar nas barreiras. A gente sabe que muitas das barreiras estão associadas a mitos, práticas culturais, né, errôneas. Então, um grande mito na espacidade, que isso é uma sequela de uma doença neurológica, uma sequela de um derrame, de uma paralisia cerebral, e isso não tem cura. Não é verdade. Nós sabemos que tem e deve ser tratados, né? As práticas culturais devem ser melhor, que custa caro, e não é verdade. O custo do serviço devolve muito mais recursos à população, a quem investe, a quem planeja a saúde dessa população, pela melhora da reabilitação, e devemos envolver toda a comunidade, desde as universidades, as sociedades médicas, mas principalmente o público, a conscientização do público que existe tratamento, que existe formas de melhorar as dificuldades funcionais. Muitas vezes a gente não vai recuperar o que o paciente era previamente a sua lesão, mas a gente tem a obrigação de melhorar o máximo do potencial funcional que esse paciente carrega, né? Infelizmente, aqui, ó, mostrar como é a equipe no Brasil hoje, infelizmente. Nós temos várias chamamentos públicos, nós temos várias leis que colocam fisioterapia, terapia ocupacional, fono na atenção básica de saúde. Porém, isso vem melhorando, a gente sabe que vem melhorando desde 2011, né, com o plano Viver Sem Limites. Isso trouxe uma expansão da oferta de reabilitação, mas que ainda não chegou igualmente em todo o país. Ainda vivemos com déficit de profissionais. Então aqui é um exemplo. Lá em cima é a variação de 2007 para 2009 de fisioterapeutas e a evolução relativa. Olha a pouca quantidade que nós temos de fisioterapeutas na região norte, por exemplo, e a grande concentração que existia no sul. E olha, interessante, o número de pacientes, o número de fisioterapeutas que a gente tem concentrados no Nordeste e irregularmente em poucas cidades. O Sudeste é a região que teve a pior evolução relativa, porque já era muito saturado. E aqui fono e terapia ocupacional. Mas quando a gente pensa no número de profissionais de terapia ocupacional, fonoaudiologia, mesmo de fisioterapia, neurofisioterapia, né, que tenham conhecimento de reabilitação neurofuncional, esse número é muito aquém da necessidade da nossa população. Talvez a gente sabe que a OBS e o governo já sabem as diretrizes para paralisia cerebral, para AVC, sabem as necessidades, mas não sabem como agir. E não pontua onde agir. Aonde vai ser feita a reabilitação, tem que ter reabilitação baseada na comunidade. Como? Quando e por quê? Né? Então, talvez essa conscientização de todos esses membros da equipe, dos nossos serviços de reabilitação, todos esses personagens, seja fundamental para que nós consigamos ter um quadro, uma proposição de um tratamento adequado. Então, a gente tem que conscientizar que cada paciente é único, vai ter uma evolução, vai ter uma individualização das suas necessidades reabilitacionais. Hoje, já não faz mais sentido de falar de tratamento de espacidade, de falar do tratamento centrado ao paciente como espacidade. Nós vamos ver o que essa espacidade interfere diretamente no nosso paciente. O nosso tratamento é centrado, voltado à individualização do nosso paciente. Hoje sabemos que é muito difícil aceitar, muitas vezes nós deixamos, nossas famílias culturalmente deixam como sequelas. Isso não é verdade, cada paciente é único e a reabilitação tem que ser estimulada
né? Então temos que fazer um trabalho em conjunto, não só da equipe, mas também junto com as comunidades de pacientes, junto com outras partes, para que a gente tenha um tratamento mais holístico, de uma equipe multidisciplinar que trabalhe em conjunto com as nossas necessidades. Isso que eu tinha para apresentar, e agora vai ser interessante que a gente vai poder discutir esses fatores, discutir e aprender um pouco com todos vocês aqui nesse fórum, que talvez seja a parte mais divertida para nós, né, Alencar? Aprender com esse público hiper seleto que vai, com certeza, nos trazer várias contribuições aí nessa discussão a partir de agora. Eduardo, parabéns, viu? Fazer esse resumo aí não é fácil. Você transitou pelas causas de espacidade, você transitou pelos números, né? Isso também é importante. Pelas equipes, principalmente a palavra equipe, treinada e motivada, né? Temos o foco. E o paciente está ali no meio e todos nós com uma equipe coesa. E tratamento de espacidade, eu te falo, é um tratamento de uma empresa. É uma empresa que todos têm que trabalhar em conjunto para um resultado de sucesso. Eu trabalhando numa linha de produção, eu fizer uma porca e você fizer um parafuso distante e não medir o tamanho, a gente não funciona junto, né? Nossa equipe tem que estar coesa para que a gente consiga os melhores resultados e trazer esses resultados. Eu quis esse panorama bem global de números no Brasil para te ver o quanto é difícil, né? As nossas dificuldades. Mas agora a gente também vai falar um pouco das nossas coisas que conquistamos nesses últimos 20, 30 anos de reabilitação aqui no nosso país, que cresceu muito, né, Alencar? Então, você testemunha disso, o teu estado, principalmente, agora é o Piauí, a transformação em 15 anos, né? A gente pode pensar nisso. Então, a gente sabe que é factível e, quando trabalhado a tempo, o paciente vai gerar recursos para a sociedade como um todo. Então, reabilitar não é um gasto de dinheiro, como antigamente se pensava. Reabilitar é trazer de volta pessoas que estão marginalizadas na sociedade, de volta para o cliente, né? Reabilitar é amplo, é coletivo, mas vale a pena, né? Sim, sempre.